Bom dia, meu nome é Leandro, eu sou do Tele2 e eu fiquei responsável para falar um pouco sobre o milho. O milho em si, ele é plantado na grande maioria das vezes na época da safrinha, que é chamada pelos produtores, que é o intervalo que ocorre entre o final e o começo de uma safra. A safra é feita de soja ou alguns grãos, por exemplo, algodão, feijão, arroz. Isso é uma safra. A safrinha é usada pelos principais produtores para quê? Para o milho, na plantação dele, ele puxa bastante nutrientes do solo, mas quando é colhido a safrinha, é colhido o milho, fica aquela palhagem, o resto do pé do milho fica no solo. Então aquilo é rico em nutrientes, então acaba se tornando meio que um adubo para a próxima plantação que está vindo. Então, assim, a plantação do milho é usada pelos principais produtores para quê? Para o chão, para o solo não ficar sem nenhuma plantação naquele momento, não ficar sem nenhuma produção, né, nos intervalos de safra. E também, quando o milho é colhido, ele serve basicamente como uma camada de proteção para aquele próximo componente que está vindo. O milho, ele tem 7 principais componentes, que ele é um envoltório da semente, que é chamado de pericarpo, composto de 5 a 6% do peso total da semente, um endosperma, que é feito de amido, compõe 83% do peso total da semente e é composto de uma camada externa de amido rígido ao redor de um núcleo de amido interno maleável. O embrião, que é o germe, compõe 11% do peso total da semente e consiste de uma plúmula, planta embrionária, e o escutelo, que é o catiledone ou a folha da semente, ou as folhas de semente. Tem o caleoptilo, que é a bainha de proteção que envolve o ponto de crescimento, o mesocotilo, que é o primeiro internódio ou parte do colmo entre o catiledoide e o primeiro nó. A radícula, que é a radícula ou a raiz primária, e o coleorhiza, que é a bainha de proteção que envolve a radícula. Certo. O milho, ele é ele é uma fonte de alimentação muito grande entre vários países, tanto de baixa economia quanto de economia alta. O seu nome científico, ele é Zea mais. É um conhecido cereal cultivado em grande parte do milho. Então, o nome científico do milho, em Portugal, no século XIX, era conhecido por milho zaburro, milho grande, milho graúdo, milho mais. Então, por isso que o nome virou Zea mais. O milho é um produto do mercado de plantio que serve para várias coisas. Existem várias receitas do milho. Diferente dos demais frutos, que só servem quando estão, como dizem a maioria das pessoas, só serve quando está maduro, né? E o milho não, ele serve quando está verde, quando ele tem o período quando ele madura já, ele também funciona. E assim, quando ele madura, ele serve principalmente para fazer ração para animais de grande, médio e pequeno porte. A ração do seu cachorro, por exemplo, é derivada do milho, a ração de galinha em granja, a ração de porco, de bovinos também. Então, assim, ele é feito para alimentação de animais quando ele está maduro, quando ele está seco, podemos dizer. E quando ele está verde, é usado na culinária. É, dão para se fazer várias receitas com milho, por exemplo, pamonha, bolinho, tem bolos doces, bolos salgados, curau, angu, pipoca, que muita gente conhece. Então, assim, o milho é um forte componente e que ajuda bastante com vários nutrientes. É isso.
Obrigado.